A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 3. Glória a Deus! A nossa aula presencial em nossas igrejas, as que acontecem aos domingos, será no dia 19 de abril. Para nós, uma satisfação podemos compartilhar destes momentos aqui com os irmãos. Paz do Senhor, pastor Davilson. Paz do Senhor, pastor Hércules, sejam todos bem-vindos, os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Seguindo em frente, com este assunto de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Cada aula é um aprendizado, isso é muito bom. E lembrando sempre que nós estamos na orientação sábia do Espírito Santo de Deus, que Ele abre o nosso entendimento para compreender a sua palavra. Muito bem, estamos estudando neste segundo trimestre sobre os homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o tema da lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento das promessas, ou da promessa. O textuário da lição está em Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 2. E o texto diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Esse é o texto áureo da lição, Gênesis 16, 2. A verdade prática, por sua vez, ensina que a impaciência é antagônica à fé, ou seja, se contrapõe, não é? Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Aleluia, esse é o Kairos, O tempo certo é o tempo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 16, desde o verso 1 até o verso de número 16, é importante a leitura para estabelecer o contexto daquilo que nós estaremos estudando aqui nesta lição, a de número 3. Vamos lá então, os hinos que a CPAD está sugerindo para o devocional é o 8, 188 e também o 302 do nosso cenário oficial, a harpa cristã. Nós temos os objetivos, são 3 tópicos da lição. No primeiro vamos apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, e vamos entender que Deus, na verdade, não precisa de ajuda, Aleluia. No segundo tópico, vamos explicar as consequências de agir por conta própria. E, por fim, no terceiro tópico, vamos encorajar os nossos irmãos, alunos, também os professores, a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Nada foge ao seu controle, Glória a Deus. Vamos lá? A palavra-chave é impaciência. Pastor Adovilson. Vamos lá. Segundo o dicionário Michaelis, eu trouxe aqui uma definição geral a princípio. Impaciência é definida como a falta de paciência, representando o estado ou condição de quem é impaciente. Também é descrito como a necessidade de realizar algo rapidamente, caracterizado por afobação, é pressa, é sofreguidão, é o que significa impaciência. Impaciência é falta de tolerância ou calma, é o estado agitado ou nervoso, e ainda é pressa excessiva ou ansiedade para que algo aconteça. É o foco da lição de hoje, A impaciência de Abraão e Sarai, posteriormente Abraão e Sara, narrada principalmente em Gênesis 16, foi a decisão de abandonar a espera paciente na promessa de Deus para tentar cumpri-la através de meios humanos e culturais da época. Após 10 anos vivendo em Canaã, sem que o filho prometido nascesse, Sarai, influenciada pela esterilidade e idade avançada, propôs que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Então a lição vai ficar hoje em torno desta palavrinha, impaciência, e vamos ver aí o prejuízo que trouxe isso aí. Muito bem, apesar de, nesses dias, os homens terem várias mulheres, não foi esse o projeto de Deus, Só para ressaltar, ainda que nós não teremos isso destacado na lição, o projeto de Deus nunca foi a poligamia. Então, vamos lá, mas vai chegar no tempo. Deixa eu só aqui passar para os irmãos, você que está nos assistindo através do YouTube, no nosso canal CETAD no YouTube, você tem condições de criar um perfil na nossa plataforma de curso online para fazer download desses slides que nós estamos utilizando aqui nas aulas, tanto em PowerPoint quanto em PDF, e também do material de apoio com comentários a respeito da lição. Esse é o material, são 30 páginas,
o material que você pode fazer download e é gratuito, tá joia? É só você acessar a nossa plataforma online.cetadib.com.br e aí criar ali o seu perfil. Clique em entrar e aí quando mudar a tela, você, ainda que não tenha o perfil, você clica em criar conta. E aí você vai criar o seu perfil, fornecendo seu nome, telefone, data de nascimento, e-mail. Cria o seu perfil gratuito e aí você já terá disponível esse material de apoio que nós disponibilizamos gratuitamente, exclusivamente na plataforma. As aulas você pode assistir tanto na plataforma como também no nosso canal no YouTube. O material que está disponível a respeito desta aula, nós vamos ter ali um comentário sobre o textuário da lição, sobre a leitura bíblica em classe, também sobre a palavra-chave impaciência, que o pastor Edovilson já apresentou aqui, e aí comentários sobre os 3 tópicos da lição: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus, as consequências de agir por conta própria, o Deus que conduz a história, e ainda nós temos uma dinâmica que você pode utilizar-se dela para o desenrolar da sua aula, e o tema dessa dinâmica é promessa, tempo e escolha, entre esperar e o agir. E por fim, nós indicamos ali uma bibliografia, que são bíblias de estudo e livros de comentário de teologia sistemática que nós utilizamos para a elaboração deste material de apoio, que você pode utilizar-se gratuitamente. Você tendo dificuldade em criar o seu perfil, pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu passo para ti, uma orientação passo a passo de como você faz isso. O meu WhatsApp é 43 999 60 8886. É só solicitar orientação para criar o perfil para o material da EBD. E aí a gente vai te passar essa orientação e você vai poder ter o acesso, é gratuito. Tá joia? Vamos introduzir aqui então. A lição é a de número 3 e a introdução desta lição diz que Deus fez uma promessa para Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Neste tempo, Abrão tinha já 85 anos de idade, a sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai, dominada pela impaciência, veja só, desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar a sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. É mais ou menos o popular de hoje, que é a barriga de aluguel, né? Essa é a ideia que Sarai inaugurou. Olha só, que coisa, né? Ao que tudo indica, o pai da fé e também amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Ao que tudo indica, não. Em nenhum momento na Bíblia menciona que ele possa ter consultado Deus a respeito de gerar um filho em Agar. Não é? Então, fica bem claro essa questão. Todos os que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, a de número 3, nós vamos então meditar sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Introduzida a lição, nós já vamos para o tópico primeiro da lição, que traz por título exatamente o que está aqui no slide: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Olha só, pastor Edovilson. Tópico 1 e o subponto: o plano para ajudar a Deus, né? Se Deus precisasse de ajuda, ele não seria Deus, não é mesmo? Vamos lá, vamos ler aqui o primeiro e o segundo parágrafo e comentar esses versículos aí de Gênesis capítulo 15, 2 a 4. Quando Abraão questionou ao Senhor dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno, Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. Vamos ler daqui a pouquinho. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, sangue do seu sangue, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Gênesis 15, 2 diz lá: então disse Abrão: o Senhor Deus que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Uma pergunta que ele está fazendo, né? Eu trouxe uma colocação sobre este versículo, a honestidade da oração nesse versículo 2 que acabamos de ler. Abrão chama Deus de Adonai, ou seja, Senhor Deus, né? Dono, mostrando submissão, mas ao mesmo tempo expressa uma frustração para continuar sem filhos, o que era um sinal de desonra e insegurança na época. Nós falamos aqui algum tempo atrás,
Quanto maior o número de filhos na família, mais a bênção de Deus estava sobre a família. Se a pessoa não pudesse, o casamento não gerasse filhos, questão da mulher, né, que era estéril, as pessoas já consideravam amaldiçoado por Deus. Então ele se sentia mal porque não tinha herdeiros. Olha o versículo 13 de Gênesis 15. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aqui nós vemos aqui, nesse versículo, o plano B de Abraão, né, nesse versículo 3. Abraão menciona Eliezer, de Damasco, seu servo nascido em sua casa. Segundo os costumes mesopotâmicos da época, um servo fiel poderia se tornar herdeiro legítimo se o casal não tivesse filhos, conforme explicado na Bíblia de Estudos, né, em Gênesis, lá de John Davis. É um dicionário que também eu tenho aí, né? E o versículo 4, então, era comum, era norma na época. Se tivesse aí uma pessoa que trabalhasse, um servo fiel, poderia ser aí o herdeiro. Quem sabe, né? Essa é a solução, o plano para ajudar a Deus. E o versículo 4 diz lá: ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Esse Gênesis 15, 4 é a resposta direta de Deus à impaciência de Abrão, que é o assunto de hoje, garantindo que Eliezer não seria seu herdeiro, mas sim um filho biológico, nascido da sua própria carne. Esta promessa reafirma a aliança de descendência, assegurando que o herdeiro legítimo viria de Abrão e Sarai, superando a lógica humana da esterilidade. Então, nesse diálogo aí, Deus fala: não é bem assim. É como se ele fala: não preciso de ajuda, deixa comigo aí que eu vou resolver essa situação. E vamos ler aqui esses parágrafos agora a seguir, voltando aqui para o slide. Mas o tempo passava, os anos seguiram e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, ou seja, humanamente, ela pensou: não tem jeito, né? A idade avançada do esposo e dela, e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Eu até escrevi aqui, pastor, se eles fossem brasileiros, é o jeitinho brasileiro para se adequar, né? Sarai agiu baseado na lógica humana, uma colocação que não temos aí, diante de um cenário de esterilidade, velhice, buscando soluções alternativas. Costume da época, em vez de esperar o tempo de Deus, nós vamos entender agora que ela engendrou aí um plano, um projeto. E no próximo slide, continua sobre este assunto. Assim Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Temos aí o texto de Gênesis 16, 1 e o verso 2 também. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. E o verso 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai, sem questionar, né? Naquela época quem mandava já era a mulher, já, né? A Bíblia diz que... O homem era a cabeça, não é a mulher do pescoço. Exatamente, ela domina para onde ela quiser. E uma colocação que eu trouxe sobre Gênesis 16, 1 e 2, na qual Sarai sugere que Abraão se una a Agar, sua serva egípcia, é um momento crucial na narrativa patriarcal, destacando a tensão entre a promessa divina e a impaciência humana, que é o foco da lição de hoje. Sarai estava agindo dentro da lei da época, veja bem. A proposta de Sarai não era uma excentricidade, mas um costume cultural comum na Mesopotâmia, conforme o código de Hammurabi, onde uma esposa estéril podia dar a sua serva ao marido para gerar um herdeiro legítimo em seu nome. Olha o segundo parágrafo. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai, né? Eu trouxe um adendo sobre isso. A impaciência de Abrão e Sarai, narrada principalmente em Gênesis 16, representa um dos momentos em que o desejo humano e a falta de paciência no tempo de Deus se sobrepuseram à fé na promessa divina. Embora ambos sejam figuras referenciais de fé,
Hebreus 11, a história destaca as suas fragilidades humanas e as consequências de tentar ajudar Deus. Foco é, claro, aí a falta de paciência. O último parágrafo, o que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. E eu trouxe aqui algo interessante sobre este último parágrafo aí. Biblicamente falando, a espera não é apenas um intervalo entre a promessa e o cumprimento, mas um ambiente onde o Espírito Santo trabalha. Assim como o metal é forjado pelo fogo, o caráter cristão é moldado em situações de teste, ou seja, é o momento de forja. A espera e a aprovação refinam a fé, removendo impureza e tornando-nos mais parecidos com Cristo. Então, veja bem, esse tempo de espera é uma preparação, é o momento em que Deus está forjando o caráter para o cumprimento da sua promessa. Muito bem. Ainda que a gente fez a brincadeira do homem ser a cabeça e a mulher o pescoço, veja aí o problema que o pescoço arrumou, não é? Exato. Porque se o Abraão tivesse vigiado, as coisas não teriam acontecido. Mas ele não questionou muito, não. Não, ele foi dentro, claro. Para hoje. Tá aí, é isso aí. É o que tem para hoje, então ele avançou. Agora, os problemas disso aí repercutem até hoje, né? Veja aí esse embate que está havendo lá no Oriente Médio, uma situação bastante complicada, não é? Abraão, diz o subtópico aí, o subponto 2, Abraão aceita o plano de Sarai. Veja aqui, meus irmãos, o texto é muito claro em Gênesis 16 e o verso de número 2, bem no finalzinho, o texto diz assim, ó, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha só que coisa, né? E ouviu. Esse termo ouviu é do hebraico chamar, que significa obedecer, significa submeter-se. É do tipo assim, ele comprou a ideia, ele aderiu ao plano de Sarai. É isso que o texto aí quer dizer quando ele ouviu a voz, né, de Sarai. Exatamente isso que está implícito aí. Ele não só escutou, mas ele falou, opa, esse negócio é interessante. Então você vai observar que isso revela uma mudança na referência espiritual do próprio Abrão. Porque anteriormente, quando você lê Gênesis 12 e também Gênesis 15, você tem ali a percepção de que Abrão responde à voz de Deus. Porém, agora no capítulo 16, Abrão responde à voz de Sarai, que está representada pelas circunstâncias que o momento está apresentando. E este é, de fato, um problema na vida, não só, foi um problema para eles, para o casal, Abrão e Sarai, mas é também um problema em nossas vidas, quando nós, por alguma questão da circunstância que estamos submetidos, a gente deixa de ouvir a voz de Deus e passa a responder positivamente às circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. E por que isso é interessante? Porque a gente observa, tanto pelo que está exposto na lição, quanto o que está exposto aqui na própria Bíblia, em Gênesis capítulo 16, especialmente no texto da leitura bíblica em classe, que haviam forças que estavam atuando fortemente na vida de Abrão e que influenciaram a sua decisão em ouvir, ouvir a voz de Sarai. Primeiro nós temos exatamente isso, a pressão dentro do casamento, a pressão do cônjuge, não é? Sarai, como esposa, estava influenciando diretamente Abrão. A promessa de Deus foi feita a Abrão e ele, por causa da pressão que a esposa estava exercendo na sua vida, ele cedeu. Um outro aspecto que a gente deve considerar também é a pressão cronológica, aquela que tem a ver com o tempo, porque ele já tinha 85 anos de idade, e Sarai, sua esposa, também já avançada de idade, e aí você vê as impossibilidades. Como resolver? Se eu já sou velho, a minha esposa é igualmente velha, e como é que esta promessa de Deus vai se cumprir? Então nós temos a pressão conjugal e temos também a pressão cronológica, que tem relação com a idade, com o tempo. Mas também, irmãos, nós temos que considerar a pressão emocional, não é? A pressão emocional, que diz respeito à frustração
da esterilidade acumulada. Você veja aí Gênesis 16, 1, já diz logo isso. Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Então isso também se tornou um problema. Ela era estéril, já estava avançada de idade e agora passou a pressionar o Abrão. Então aqui nós vamos retirar deste tópico da lição uma verdade para nós. A fé, ela não falha apenas por incredulidade que se faz explícita, a incredulidade que é demonstrada de fato pela incredulidade, mas por uma influência mal compreendida, mal discernida, porque se falta discernimento, você também em algum momento está expressando a incredulidade. Abraão, o pai da fé, porque já estava passando a duvidar se de fato haveria um meio de Deus cumprir a promessa, ele adotou esse atalho apresentado por Sarai. Abraão, de fato aqui, irmãos, ele não abandona Deus, porém nesse momento em que as coisas não estavam muito favoráveis a ele, ele deixou de discernir corretamente qual a voz que ele deveria seguir. E aí eu chamo a sua atenção. Qual a voz que você está seguindo, ou a voz que você está dando ouvidos, considerando a circunstância da sua vida hoje, não é? Por que isso é relevante? Porque você tem aí, na sua lição, exatamente o que nós temos no a última linha aí desse slide, que corresponde ao final do subtópico 2 aí, não é? Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. O texto do Salmo 40 e o versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Então você vai verificar assim que Davi, né, o salmista aí no Salmo 40, ele está revelando o caminho oposto àquele que Abraão tomou em Gênesis capítulo 16. Por quê? Abraão se antecipou. O salmista, porém, ele esperou. Então, vamos tirar aplicações aqui para a nossa vida. A experiência que nós temos com Deus, de maneira alguma, pode substituir a vigilância. Por isso, o nosso Senhor, ele disse: vigiai, pois, e orai. Orar é muito bom, mas vigiar é melhor. Às vezes o indivíduo já teve experiência com Deus, viveu uma situação com Deus e ele acha que está garantido. Na verdade, não. Temos que vigiar, ainda que já temos tido experiências profundas com o nosso Senhor. Nem toda voz próxima é a voz correta. E aí nós temos um dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Porém, lá nos evangelhos nós temos a voz do povo gritando: crucifica-o. Você entendeu? Crucifica. Alguém vai dizer: mas era a voz de Deus, porque era um plano de Deus que Jesus morresse. Mas naquele momento você tem o povo pecador, quanto mais, né? O povo pecador, quanto mais, pedindo que Jesus fosse crucificado. A condenação injusta, um julgamento injusto, tudo envolto a muita injustiça. Mas nós temos isso. E às vezes você tem uma voz de um amigo, de uma pessoa muito próxima que está ali te aconselhando a fazer alguma coisa que vai em contraponto àquilo que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, ou que a própria palavra de Deus nos ensina. Então, a esta voz, ainda que muito próxima, não dê ouvidos se ela não está em consonância com aquilo que Deus fala, não é? Por fim, a ansiedade, ela enfraquece o nosso discernimento espiritual. Se você está muito ansioso por alguma coisa, por alguma conquista, por alguma posição, não é? Às vezes você é um obreiro, está ali ansioso porque você acabou de se converter e já está querendo ser pastor. Aí tem gente que já faz bobagem e acaba perdendo o discernimento, perde o ponto, perde o tempo de comunhão com Deus. Esta é a questão, então, a respeito deste aceitar de Abrão ao plano que Sarai propôs. Nós vamos verificar na continuidade da lição que foi problema para ambos. Pastor Adovilson. E é o tópico 1 e o subponto 3, você que está acompanhando com a sua lição aí, né? Agar, veja bem, também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Olha outra estrofe. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia, naquele momento, que o plano era perfeito, tudo ficaria bem. Opa, até ficaram meio assim orgulhosos, né? Nós
Nós conseguimos. Finalmente vamos ter um filho, né? Agora, o que eu trouxe sobre esses dois parágrafos aí? Abraão aceita o plano sem consultar a Deus, resultando em Ismael, que não era o filho da promessa, que nós vamos ver aqui, né? Essa tentativa de dar uma mãozinha a Deus gerou uma rivalidade duradoura, conforme o pastor já comentou aqui, essa guerra que está ocorrendo no Oriente Médio, né? Os árabes, enfim, nós vamos explicar isso adiante. Então veja bem que não consultou a Deus. Eu fico pensando que ele ouviu a voz de Deus, chamado de Deus, o nosso Deus aparece a ele e tudo, mas nesse momento ele simplesmente ignora, não é? É da vontade do Senhor fazer isso? Simplesmente eles fazem a sua vontade própria, né? Um plano, vamos aqui montar aí um planinho e tal, e vai dar tudo certo, e não é bem por aí, né? Agora, veja bem, depois nós vamos ler aí o terceiro parágrafo, porém, não demorou muito para Agar se levantar, olha, começou os problemas contra a sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Vamos ler aí, Gênesis 16:4, diz lá, e ele conheceu Agar, e ela concebeu, né? E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Dá a entender aqui que o ambiente até ali estava tranquilo, estava sossegado, mas agora já trouxe aí problemas e dificuldades e intrigas dentro da família, né? Aliás, Deus não instituiu a poligamia, conforme o pastor já falou aqui, ele tolerou, porque aliás ele cria Adão e Eva, né? Ele tolerou essa questão da poligamia até certo ponto aí no Novo Testamento, aí já muda toda essa concepção. E olha o versículo 5 também, 16, né? Então disse Sarai a Abraão, sobre ti seja a afronta de que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Agora ela joga a responsabilidade em cima dele. Quem deu a ideia foi ela. Agora a culpa é sua. Agora você vai responder. Eu quero ler o 6 também, que não está pedindo aí na lição. Ao que disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou e ela fugiu da sua face. Então veja bem o contexto, olha o que está acontecendo. Eu trouxe aqui uma colocação sobre Gênesis 16, 4 a 6, relata as consequências desastrosas da tentativa de Sarai e Abraão de acelerar a promessa de Deus. Após Agar engravidar, o desprezo mútuo e a inveja geram conflito familiar, resultando na humilhação de Agar por Sarai e na fuga da serva, destacando os perigos de agir com base na impaciência, que é o assunto de hoje. Portanto, não perca o foco. Olha o que a impaciência está gerando na família de Abrão e Sarai. Nós vamos desenrolar daqui para frente essa situação. Meus irmãos, olha só, Agar zomba de Sarai. Tudo o que a carne, né, produz pode até prosperar de forma inicial ali, no início e tal. Pode até parecer que deu certo, que funcionou, mas carrega uma desordem estrutural. Veja aqui, os resultados imediatos não validam as decisões que a gente toma. Às vezes a gente faz alguma coisa que está errado, não está em conformidade com a vontade, com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. E porque está dando certo, não quer dizer que isso tem validade diante do Senhor. E esse gesto de Sarai já demonstra isso. O que parece solução pode até se tornar fonte de dor. Veja, Sarai, ela diz assim, o meu agravo seja sobre ti, está em Gênesis 16, versículo 5. O que ela está fazendo aqui? É transferindo a responsabilidade para o Abrão, mas o erro foi dela própria, porque se ela não tivesse dado a serva para o Abrão, ele ia ter que esperar as coisas acontecerem segundo o plano de Deus. Então aqui a gente vai verificar aqui, que esse padrão espiritual que nós temos aqui neste relato de Abrão e de Sarai, mostra que um erro, ele gera um conflito, e esse conflito gerado, gera exatamente o deslocamento da culpa.
do tipo assim, Deus falou para o Adão, olha, da árvore que está aí no jardim, você não vai comer. Deus falou isso para o Adão, não falou isso para Eva. A Eva foi lá, comeu, trouxe para o Adão e falou, olha, pode comer. Ele pegou e fez o quê? Comeu. Quando caiu a ficha, que Deus apareceu para ambos, o que foi que o Adão falou? Transferiu a culpa para Eva. Mas espera lá, Deus não falou com Eva, Deus tinha falado com ele. Ele tinha que ter ouvido a voz de Deus, não a voz da Eva. Não é isso? Quando Deus inquiriu Eva, a Eva fez o quê? Transferiu a culpa para o diabo. Porque a gente tem essa tendência de transferir culpa quando a gente faz alguma bobagem e o resultado, não é? É um erro conflitante. Então a gente tem que estar bastante atencioso a isso. Olha só o princípio teológico que nós temos aqui. O que nasce da carne pode até prosperar inicialmente, não é? Pode até prosperar inicialmente, mas carrega desordem estrutural. Veja aqui, o resultado foi um conflito familiar, foi uma inversão de autoridade, e isso redundou em sofrimento emocional, tanto para o Abrão, porque a situação que gerou ali virou um problema para ele administrar, e especialmente para Sarai, que passou a ser desprezada. O termo ali, irmãos, desprezar, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 4, diz respeito a tornar leve, a tratar como se não tivesse valor e ainda como desconsiderar a autoridade. Foi assim que Agar passou a tratar Sarai. Então você já veja aí que a coisa ficou bastante complicada. Então esta tentativa de ajudar, em aspas, né, a Deus, é na verdade uma forma sutil de incredulidade prática. Se Deus fez uma promessa, espere na promessa, porque se você se antecipar, você vai estar exatamente fazendo essa tentativa, e essa tentativa vai dar problema, com certeza. Esta tentativa, na verdade, não é uma negação à promessa, a tentativa de Abrão e de Sarai, não é, na verdade, uma negação à promessa de Deus, é apenas uma forma de você rejeitar o processo que Deus colocou, tanto a Abrão quanto a Sarai, e assim ainda você que está nos assistindo, está nos ouvindo, se Deus submeteu você ao processo, você precisa suportar o processo de Deus na sua vida, porque o resultado vai ser bênção. Agora, se você tentar cortar o processo, negar o processo, não passar pelo processo, com certeza não vai acontecer da melhor forma possível. Olha só, eu coloquei aqui, listado, está no seu material de apoio, 5 aplicações para este tópico da lição. Deus não precisa de auxílio humano para cumprir o que prometeu. Está implícito aqui no discorrer da lição. O tempo de espera faz parte do agir divino. Terceiro, a promessa espiritual compromete resultados, ou a pressa espiritual compromete resultados espirituais. Quarto, decisões fora da vontade de Deus produzem efeitos duradouros, ou as decisões fora da vontade de Deus não produzem efeitos duradouros. E a verdadeira fé permanece firme mesmo quando não vê resultados imediatos. Então você tem aí no material de apoio um comentário ainda vasto a respeito da conclusão, não é, deste tópico da lição, que certamente vai acrescentar na sua vida. Agora nós vamos aqui para a sinopse que diz que Abraão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois deixaram-se vencer pela ansiedade. E quando a ansiedade sobrepõe, aí o problema certamente se instala. Vamos para um intervalo rapidamente. Veja aí um recadinho que nós temos do CETADB para você e nós já voltamos na sequência. Até mais. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento.
Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETAD, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 2, meus irmãos, as consequências de agir por conta própria. Pastor Adovilson, vamos lá para o conflito familiar. Tópico 2 é sobre ponto 1, a questão do conflito familiar. Vamos ler aqui. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Olha o que eu trouxe sobre isto aqui, meus queridos. O desprezo. Ao engravidar, a posição de Agar mudou de serva para a mãe do primeiro filho de Abrão. Isso a levou a desprezar Sarai. A palavra desprezar no hebraico sugere que Agar agiu com arrogância, talvez por se sentir superior à sua senhora, que era estéril. Sarai, sentindo-se humilhada, fica com ciúmes e passa a tratar Agar com dureza, maus tratos inclusive. Sarai culpa Abrão pela situação, dizendo: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Versículo 5 nós lemos anteriormente. Abraão, em vez de assumir a liderança espiritual, se exime da responsabilidade e permite que Sarai faça o que quisesse com Agar, como se falasse: eu não tenho nada com isso, você que planejou tudo, se vira para resolver. Ou seja, cadê a liderança de Abrão, não é? Agora, veja bem, depois desse último parágrafo, em sua altivez, ela, seu orgulho, né, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar, trazendo confusão ao clã, e é o texto que nós lemos aí anteriormente, já, Gênesis 16, 4, 5, 6. Então, veja bem que o negócio ali ficou insustentável. Já pensou? Na mesma tenda, toda a reunião era ali, não eram casas enormes, né? E essa afronta dioturnamente, lógico que ia acabar da maneira que acabou, que nós vamos também perceber agora e entender nos próximos slides. Muito bem, o subponto 2, irmãos, trata a respeito da fuga de Agar. Aqui na lição trata como fuga, mas na verdade o Abraão, meu Deus, né? O Abraão enfiou o pé nas costas da serva. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se a sua adversária. Diante dessa confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Veja que a desobediência, irmãos, ela nunca permanece de forma isolada. O indivíduo que é desobediente, ele vai trazer de forma direta uma quebra de vínculos, e isso em qualquer âmbito, seja no familiar, no social, no empresarial, no empregatício, enfim, o desobediente quebra vínculos, essa é a realidade. Assim também como as soluções humanas, elas não prosperam, não é? Elas vão gerar crises mais profundas do que os problemas iniciais que fizeram com que as soluções humanas prevalecessem diante daquilo que é o plano de Deus. E ainda, a gente vai, ao ler, não é, Gênesis capítulo 16, e entender tudo o que se passa aqui, nós vamos verificar que a ausência da direção espiritual na vida de quem quer que seja, vai também enfraquecer a liderança, porque foi esse exatamente o problema de Abraão. Veja a resposta que Abraão dá em Gênesis 16 e o verso de número 6.
E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então, você vai observar aqui que o Abraão, diante da situação, ele fez o quê? Está aí, você decide o que é que você quer fazer de Agar. E o que Sarai fez foi estabelecer uma perseguição, porque o afligiu-a, aí é esse o aspecto, e aí ela simplesmente foge de sua face. Ou seja, ela procura os meios de não cruzar mais com Sarai no dia a dia, até que Abraão coloca ela para fora, não é? Agar e Sarai agiram de forma errada e sem nenhum sentimento uma pela outra. Essa aflição que está aí, exercida de Sarai sobre Agar, fala de oprimir, fala de humilhar. Então, este agravamento de conflito passou a ser agora uma opressão. E essa tensão que se criou entre ambas, aí provocou a ruptura. E aí você vai observar uma situação difícil, conforme está na sua lição. Não é? A fuga de Agar, ela acabou não sendo algo apenas geográfico, no sentido de sair de um ponto e ir para outro. Nada disso, não foi só nesse aspecto, mas você observa uma questão existencial, porque Abraão despede Agar numa situação muito complicada, como a gente diria hoje, né? Porque ela estava grávida, ela estava sem proteção, sem provisão, sem direção, não é? Conforme está na lição, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e ainda errante no deserto. E aí o texto diz assim no capítulo 16 e o verso de número 7, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, ou seja, ela pegou a rota do deserto e sumiu. Foi essa a questão que está narrada aí. Sur era uma rota dali para o Egito. Isso indica que Agar estava agora fazendo uma tentativa de retorno à sua terra de origem. Meus irmãos, olha só um princípio que nós temos aqui. Quem entra em processos gerados pela carne, frequentemente busca a fuga como saída. Porém, a gente que em algum momento já fez uma bobagem dessa, você chega à conclusão de que a fuga não vai resolver o problema. Você de repente até ouviu alguém dizer, você está tentando fugir do problema, quando na verdade você deve encarar o problema, porque você fugir do problema, você na verdade só está deslocando o cenário do ponto onde você está para o ponto para onde você está indo. Porque também diz um dito popular que as aves de rapina estão exatamente onde tem a carniça. Então, essa é uma realidade. Você precisa enfrentar e resolver o problema, e não fugir do problema. Agar, ela representa vulnerabilidade, ela representa desorientação, ela representa abandono. E eu vou dizer para vocês que nós temos muitas pessoas nesta situação inseridas no nosso contexto de igreja atualmente, não é? Decisões erradas de líderes espirituais podem afetar profundamente pessoas que são mais frágeis em todos os sentidos da vida, né? Especialmente aqueles que estão sob a responsabilidade desse líder que deve cuidar, zelar, não é, por esta vida, por esta pessoa. Então, nós vamos, ao empreendermos aqui essa subponto, né, a fuga de Agar, a gente tira a compreensão de que a carne gera situações que depois exigem fuga. Nem todo afastamento é livramento, pode ser consequência do erro. E isso, inevitavelmente, você observa no dia a dia da igreja. O indivíduo está ali na igreja e tal, de repente ele some. Ele sumiu da igreja, deixou de frequentar e tal, se afastou e você vai conversar muitas vezes, ele procura terceirizar a culpa, né? Sempre assim, procura terceirizar, põe a culpa em alguém que fez, alguém que falou, alguém que deixou de falar, alguém que deixou de fazer e tal, mas na verdade o que as pessoas têm dificuldade é de assumir os seus próprios erros, os seus próprios pecados,
e procuram, assim como fez Adão, que transferiu a culpa para Eva, que transferiu a culpa para o diabo, assim como Abraão, não é, que transferiu a culpa para Sarai, que por sua vez transferiu a culpa para Abraão, que jogou a culpa também em Agar. Então está todo mundo, ao invés de assumir os seus erros, procurando transferir a culpa. Então este afastamento pode exclusivamente ou também ser consequência de erro. E a falta de direção espiritual leva a decisões por impulso. Sempre que você toma decisões por impulso, será problema. Sempre que você faz alguma coisa por impulso, você terá problema. Sempre que você passa a adquirir e comprar alguma coisa por impulso, será problema. Então, sempre que você fizer alguma coisa impulsivamente, você terá problema, e assim é o relato que nós temos aqui de Sarai com Abrão e agora Agar e o seu filho Ismael. Pastor Adovils. Vamos lá. É o tópico 2 e o subponto 3, Deus entra em ação. Por quê? Ele não compactua com a injustiça, então nós vamos perceber isso. E eu estava pensando aqui, pastor, a finalidade, quando estamos observando esse texto, a finalidade ali era a morte de Agar. Com certeza, ele queria se livrar dela para não ter o problema. E Abrão conivente com a situação, porque indo pelo deserto, a morte é certa, né, nas condições que estão aí, mas o nosso Deus vai entrar agora em ação. Veja o que está escrito aí, Deus é justo, fiel e amoroso, Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45, 7 diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Esse salmo entrou aqui para contrariar o que estava acontecendo, né, com Agar, com relação aí a Sarai e a Abrão, né, essa injustiça. Então ele vai entrar em ação com certeza. E eu trouxe aqui uma colocação sobre isso. A decisão de Sarai de humilhar Agar e a passividade de Abrão ao permitir o maltrato, tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom for aos teus olhos, né? São vistas como ações que não condizem com a justiça que nós acabamos de ler, que encontramos aqui no Salmo 45, 7, porque Deus é justo, não é? E Ele não compactua com a injustiça. Agora Ele vai entrar em ação, tá certo? Agora veja bem o segundo parágrafo. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto à fonte. Olha o outro parágrafo. Em seguida, ele lhe perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, o que temos aqui? No Gênesis 16, e 7 e 8, está registrado isto, né? Eu quero ler também o 9, que não está aí na lição. Disse-lhe o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Então, veja bem que nem Sarai, nem Abrão foram atrás dela para trazer de volta. Tentar uma reconciliação, exatamente, uma coisa assim. Mas Deus, conforme está escrito aqui, interveio, Ele entra em ação. Eu trouxe um adendo sobre isso. Deus não encoraja Agar a fugir de sua responsabilidade ou de seu contexto social, mesmo que difícil. O retorno era necessário para que a promessa sobre o filho Ismael pudesse se cumprir dentro da casa de Abrão. O retorno era um teste de obediência. Fugir do problema nem sempre é a solução que Deus propõe. Às vezes, a cura ocorre no próprio local do conflito, ou seja, retorna. E tem uma palavrinha aí, se vocês observarem no versículo 9, torna-te e humilha-te. E eu trouxe aqui a palavra hebraica para humilhar-se, aná, né, no verso 9, aqui também carrega o sentido de submeter-se ou reconhecer a autoridade. Ou seja, volte que ainda eu tenho aí um grande projeto para a tua vida, como se fosse assim, né? E o finalzinho, o último parágrafo, que isso nós vamos ver nos próximos slides aí. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, de perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. E digamos aqui abertamente, não é fácil. Nós estamos falando aqui, muitas vezes apontamos até o dedo, né?
para Abraão, para Sarai, mas o contexto aí, o que aconteceu é para o nosso entendimento, para aprendermos com erros que ocorreram aí na vida dos patriarcas, né, que nós estamos estudando. O Senhor tinha, olha aí, o Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, o Eterno e justo não age como os homens. Eu trouxe aqui uma colocação sobre isso. A promessa de que Deus não desampara o seu povo é encontrada em vários textos bíblicos, sendo um dos mais diretos o Salmo 94:14, que afirma: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Outras referências, a chave inclui Deuteronômio 31:8, não te deixará e nem te desamparará. E Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei, corroborando com esta ideia aí. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a sua serva, assim também como não nos desampara, e vários versículos temos para comprovar isto. Olha o último parágrafo. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora, não é? Temos aí Gênesis 16:10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a sua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Promessas a Agar. Veja bem o versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E o versículo 12, ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16:10-12, que nós acabamos de ler, Deus promete a Agar, serva de Sarai, uma descendência numerável através do seu filho Ismael, cujo nome significa Deus ouve. Significado do nome aí, Ismael, Deus ouve, garantindo proteção à sua aflição. A profecia descreve Ismael como um homem independente e guerreiro, cujos descendentes, que são os árabes, uma colocação importante desta lição, seriam numerosos, vivendo um conflito, mas sobre o cuidado de Deus. Seriam numerosos, vivendo em conflito, mas sob o cuidado de Deus. Então temos aí uma colocação interessante no versículo 12, homem como um jumento selvagem, ou um homem feroz, seria Ismael. Essa metáfora descreve um caráter indomável, amante da liberdade, acostumado a viver no deserto, características frequentemente associadas aos beduínos e aos povos nômades da região árabe. Indicam a vida de independência e resistência, focando aqui então nessa questão de como seria Ismael, o seu temperamento, né? E viria aí a ser o chefe, o primeiro da tribo aí dos árabes, né? Que eram errantes e nômades pelos desertos, assim como hoje temos algum ainda na região. Muito bem, aí nós temos uma teofania, né? Teofania é quando o texto bíblico está dizendo do anjo do Senhor, versículo 10, também versículo 11 e tal, mas é manifestação do próprio Deus. E você entende isso porque o texto do versículo 10 diz assim: multiplicarei sobremaneira a tua semente. Anjo não multiplica nada. Né? E o versículo de número 11 diz assim: o anjo do Senhor lhe disse: eis que concebeste, terás um filho, chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Aqui o anjo também não tem esse poder, não é? Que somente pertence a Deus. Esse é um atributo da divindade. Ele está dizendo: você vai ter um menino, e esse menino é o Ismael. O anjo não tem esse poder de ter esse entendimento. Então você verifica que isso é uma teofania. Quando o texto bíblico está dizendo que foi o anjo do Senhor, na verdade é uma manifestação do próprio Deus, que está falando com autoridade, que faz promessas e que conhece a situação na sua intimidade. Atributos de Deus, não é? Vamos lá, irmãos, aqui. Agir por conta própria gerou desordem familiar, opressão relacional e ainda uma fuga
que se constituiu tanto emocional quanto física, no que diz respeito a Agar na sua relação com Sarai. Porém, o texto também nos mostra que esta restauração, ela passa pela humildade, e que o caminho para isso pode ser de fato o retorno, para que possa ocorrer tanto um processo de cura, quanto de restauração do relacionamento. Este episódio também nos mostra que a intervenção da graça divina aconteceu mesmo em meio às injustiças humanas. O cuidado de Deus também se faz com aqueles que estão em aflição, não é? Porque Deus não compactua com injustiça. E ainda nós vamos verificar aqui que quando estamos errados, há necessidade de um retorno, também de uma humilhação. Foi o que Deus sugeriu aqui para Agar. Volta e submete ali e fique debaixo da mão de sua senhora, porque ele está prometendo que vai lhe dar um filho, que será uma numerosa. Se você pegar para ver aí, a partir do versículo de número 12, Deus está caracterizando Ismael, de quem descende os povos árabes, que estão lá dando problema para Israel atualmente. Olha que já se passaram, vamos arredondar aí, pelo menos 3.200, 3.300 anos, e esse problema está ali, não é? Passou todo esse tempo. Veja que uma decisão errada, não é? Uma tentativa de ajudar Deus, gerou um problema que perdura. Vamos arredondar para 3.000 anos, para ficar fácil de você entender, porque às vezes você acha, não, isso aí vai ser um probleminha, amanhã resolve. Olha, tem coisa que passa o tempo, e as coisas não voltam mais ao lugar, não é, de onde nunca deveria ter saído. Olha só, toda decisão fora da direção de Deus traz efeitos colaterais. A carne resolve rápido, é soluções imediatas, mas que por vezes trazem complicações profundas, e o relato está nos mostrando exatamente isso. Deus, por sua vez, ele vê o sofrimento, mesmo quando este sofrimento nasce de erros humanos. Quantas injustiças a gente vê atualmente, não é, evidenciado na nossa sociedade, e a gente percebe o agir de Deus nesse sentido também. Aí, uma outra verdade que a gente vê é que o caminho da restauração precisa no processo da restauração, de duas coisas objetivas: humildade e retorno. Por isso o texto de Apocalipse diz, procura ver onde caíste, volta, né? As primeiras obras, arrepende-te, é a orientação do Senhor ali no texto de Apocalipse, quando está falando com as igrejas na Ásia Menor. Esperar em Deus evita dores desnecessárias, não é? Ou agir por conta própria tem consequências ruins. Por isso, espere em Deus, é a sinopse desse tópico segundo. Vamos para um intervalo. Ao retornarmos, vamos discorrer aqui sobre o Deus que conduz a história. Já retornamos, é rapidinho. Apresentamos o nosso curso de Teologia de nível básico. Uma jornada de conhecimento ministerial. Composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito.
Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Tópico 3, irmãos, o Deus que conduz a história é o assunto que nós vamos discorrer agora aqui já com o pastor Adolf Wilson. O tópico 3 é o subponto, o Deus que ouve e vê. Temos aí, depois desse primeiro parágrafo, já comento, vamos ler primeiro. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus, que privilégio, né? O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Eu trouxe aqui uma colocação sobre isso. Ismael é um nome de origem hebraica, Ismael, tá? Que tem uma junção aí de Ishma, ele ouve e escuta, e El, Deus, significando Deus ouve, Deus ouvirá, ou Deus tem ouvido. Na Bíblia é o primogênito de Abraão, com Agar, não é? Simbolizando a resposta divina à aflição da serva no deserto. O segundo parágrafo diz lá, Agar parecia abandonada e perdida, parecia. Lá em Gênesis 17, 11, nós vamos ler do Gênesis 16, do 7 ao 11. Mas Deus se fez presente no deserto e ouviu a sua dor. Aliás, muitas vezes no deserto da vida é que Deus se manifesta, né? E fala conosco, na hora que nós pensamos que estamos sozinhos, abandonados, ele se manifesta, né? Veja bem o que está escrito, Gênesis 16 e 7. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E o verso 8, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vieste, para onde vais? Respondeu ela, da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. E o 9, disse-lhe o anjo do Senhor, torna-te para sua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E o 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. E o versículo 11, que está na lição, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Uma colocação sobre esta leitura que fizemos até aqui, o Deus que ouve, né? A dor de Agar era profunda e o Senhor ouviu a sua aflição. Deus não apenas vê o deserto físico, mas percebe o desespero emocional e espiritual. Deus se faz presente, mesmo em uma situação gerada por decisões humanas, precipitadas, conforme nós acompanhamos até aqui, na tentativa de Abrão e Sarai de forçar a promessa, Deus age com graça, conforto e direção. Ele não a ignora. Ele intervém, dá promessas para o futuro de seu filho Ismael. Então veja bem que o nosso Deus não abandona as pessoas, conforme nós vimos aí, não é, Sarai e Abrão fazendo isso, né? O Eterno agiu em favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. E como sempre, Deus tem um projeto, né? E quando ele tem um projeto, um plano, esse plano vai se cumprir, porque ele está na direção de tudo. Deus não fica indiferente ao sofrimento humano de forma alguma. Ele está tendo toda a percepção do quadro, inclusive você, meu irmão, irmã, que está aqui nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Ele percebe a sua aflição. Ele vê. O tópico aqui está propondo justamente isso. Deus, ele ouve e vê. Ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. E no tempo certo, ele também responde. Não é isso? Vamos então aqui para o subtópico 2 da lição. Subponto 2, então, tudo conforme a sua soberana vontade. Aleluia! Nos tempos aqui de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo de idade avançada. E ele teve o seu primeiro filho, né, com Agar, quando já era de 86 anos de idade, é o que diz o texto de Gênesis 16 e 16. O texto diz, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael
a Abrão. Para ele, meus irmãos, deve ter sido uma experiência bastante impactante. E em obediência àquilo que o anjo lhe dissera, o nome que foi dado para o menino é Ismael. Ismael, meus irmãos, nasce da iniciativa humana. Ele é resultado de um atalho que os homens promoveram, no caso, Agar e Abrão, que deram a Agar para que pudesse gerar esse nenê, não é? E Ismael está dentro daquilo que entendemos como sendo a providência divina. Porém, Isaque nasce da promessa, é resultado do agir sobrenatural também, e ele cumpre um plano redentivo, porque é a partir desta semente, desta descendência, que vem o Salvador, Jesus Cristo, não é? Então, esse detalhe a respeito da idade de Abrão, ele simplesmente reforça que o cumprir de Deus das suas promessas ainda não havia ocorrido dentro do tempo do Senhor para o casal Abrão e Sarai, não é? O tempo de Deus ainda estava em desenvolvimento. Deus, ele ao longo da nossa jornada, ele permite alguns eventos, alguns acontecimentos, porém, nós precisamos entender que os propósitos que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, eles se cumprirão, porque a vontade do Senhor, ela é soberana. Ismael não era, de fato, o filho da promessa. O filho da promessa viria depois, não é? Em 12 anos depois, não é, no caso, através de... eu disse 12, mas na verdade é 14, né? 14 Exato. Anos depois, com relação ao Isaque. Agora, ele não era o filho da promessa, mas foi reconhecido por Deus, também recebeu a promessa, você pode ver isso aí a partir em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo de número 12, tem ali a promessa sobre esse menino, e também se fez uma grande nação. Ou seja, Deus, ele governa tanto o plano perfeito, quanto as consequências que ele próprio permitiu pelo seu próprio poder. Então, essa é uma aplicação que nós temos aí. Nada, está destacado no slide, né, da lição, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo havia dito para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Ou seja, nem tudo o que acontece é ideal, mas nada foge do controle do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, não é? O erro que alguém possa cometer, e aí estamos aqui estudando a respeito deste erro que envolveu Abrão, Sarai e Agar, não é? Mas também isso envolve as nossas vidas. O erro que alguém possa cometer, de forma alguma vai impedir o avanço do plano divino, porque há pessoas que tomam decisões erradas na sua vida, pagam um preço, e mais adiante as coisas convergem de maneira que o plano estabelecido por Deus inicialmente se cumpra na vida de alguém. O tempo de Deus, ele é soberano e também é inegociável. Prosseguindo então, irmãos, aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão, que Deus governa a história, porque ele, o nosso Deus, é soberano. Tudo o que acontece, acontece da maneira como ele permite. Olha só, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. Agar estava sendo alvo de uma injustiça, não é, do casal Abrão e Sarai, mas Deus aqui agora, na semente gerada nela, também fez promessa de uma grande nação. Então, 2 povos descendem de Abrão, não é? Os ismaelitas, que nós conhecemos hoje, de uma forma mais popular, como os povos árabes, né? Que estão ali na região do Oriente Médio, no entorno de Israel, porque Israel está cercado por esse povo, e também o próprio povo, os judeus, né, que estão ali sendo atualmente combatidos, mas é exatamente esse o propósito de Deus. Deus fez de ambos 2 grandes nações. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, o Isaque, viria ao mundo e de fato veio, não é? Está destacado para você no slide que Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento de Deus nas suas vidas. E às vezes
nós estamos envoltos também nesta realidade. Tentamos, fazemos, tomamos decisões erradas, nos precipitamos, mas o tempo de Deus ele vai se cumprir cabalmente nas nossas vidas. Pastor Adolfo. Isto, muito bem, é o tópico 3, o subponto 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Vamos ler aí os 2 primeiros parágrafos. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto, já vimos isso em Gênesis 16:6, né? A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Temos aí uma pergunta. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém jamais vê o que nos aflige. Trouxe texto para comprovar isto que nós acabamos de ler. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Aplicação para a nossa vida hoje, sendo um refúgio presente, especialmente quando nos sentimos sós e incompreendidos. Textos para isto, para comprovar isso. Deus vê o que ninguém vê. Lá em 1 Samuel 16:7, enquanto o homem olha para a aparência, Deus olha para o coração, ele enxerga as intenções, as dores escondidas, o choro secreto que ninguém jamais percebe, né? O Senhor cuida em tempos difíceis. Lá em Naum 1:7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Deus coleciona lágrimas. Olha aí, Salmo 56:8, Davi escreveu: conta as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso mostra que cada lágrima tem valor e é anotada por ele. Proximidade e quebrantamento também vemos aí no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esses versículos comprovam o cuidado de Deus em todo o tempo, que é o assunto desse slide que nós estamos vendo aí. Vamos ler agora o 3º parágrafo. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e em que a nossa jornada nós também passamos, precisamos orar, confiar em Deus, experimentando a sua paz. Filipenses 4:6, olha o conselho para nós hoje: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E o versículo 7 também: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Outro texto para nós aí, nós vamos ler ali, ó. Precisamos orar, confiar em Deus, experimentar a sua voz. E agora também obtendo a sua força, Efésios 3:16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Na nova versão transformadora fica melhor compreendida. Peço que da riqueza da sua glória ele fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. É o que está aí recebendo, obtendo força da parte de Deus, recebendo a sua misericórdia, a graça divina. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher, assim como fez com Agar nesta aula de hoje. Pois bem, meus irmãos, você vai pegar o material de apoio, porque tem várias questões aqui que nós poderíamos aproveitar, não é para comentar nesse instante, mas nós vamos deixar, você vai fazer download desse material, é gratuito, e você vai estudar isso. O texto de Gênesis 16, ele não termina com o erro humano, mas ele vai deixar aqui manifesto o governo divino, porque o texto nos mostra, e a história também, que o homem pode falhar, porque o homem, na verdade, falha. O ambiente onde o homem está inserido pode se tornar problemático, até caótico, é também uma verdade. E as relações, elas podem se romper, e você veja aí o exemplo que nós temos de Sarai com Agar. Porém, Deus continua conduzindo a história. Em meio a isso tudo, nós nunca podemos perder de vista que aquele que aprende a confiar na soberania de Deus, esse tal vai descansar no Senhor, porque ele vai entender, vai reconhecer e vai viver sabendo que nenhum detalhe da sua vida está fora do controle do Senhor. Deus é soberano e ele conduz
a história. Pastor Adolvilson fazendo lá. aí a conclusão da nossa lição, a de número 3. Muito bem, nós temos 2 slides para concluir. Esse aqui, os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus. Um absurdo, né? E sugeriu que o seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa, e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas, né? Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. E veja bem, o patriarca, sua esposa e suas servas erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Muito bem, concluída a lição de número 3, nós vamos aqui, meus irmãos, deixar para você o convite para que você continue conosco. Na próxima semana vamos estudar sobre a confirmação de uma promessa. Aí virá o nascimento do filho da promessa, o Isaque. Para fazer download do material de apoio, você pode acessar a nossa plataforma. Aqui está o acesso, online.cetadb.com.br. Se você ainda não tem o perfil, você clica em entrar. Quando mudar a tela, você vai clicar em criar conta. Forneça ali seu nome, telefone, e-mail, data de nascimento, acho que e aí a sua senha. E confirma. Ao confirmar o cadastro, né, na plataforma, você já terá o acesso a todo o material da Escola Bíblica Dominical. E aí você pode assistir às aulas na plataforma, pode também ali fazer download dos slides em PDF em PowerPoint e também fazer download do material de apoio, que desta aula, desta lição, não é? Tá aqui, são 30 páginas o material de apoio que está disponível para você fazer download em PDF na plataforma do Cetadb, tá joia? O contato do meu WhatsApp, caso você tenha dificuldade de criar o perfil e você queira receber ali um passo a passo de como criar o perfil, é esse aqui, 43 999 60 8886. Você manda mensagem dizendo que quer ter o acesso aos slides da IBD, ao material de apoio, né? E a gente vai encaminhar para ti, é gratuito o acesso, você vai ter esta liberdade. Nós mandávamos isso anteriormente por lista de transmissão, porém o WhatsApp começou a bloquear o meu número, e aí, para não termos esse problema, achamos melhor disponibilizar o acesso gratuitamente na plataforma, tá joia? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja enaltecido também na sua vida, nos ajude divulgando, não é, este material da Escola Bíblica Dominical, porque se ele está sendo bom para você, certamente poderá ser bom também para um outro irmão, uma outra irmã que esteja interessado pela Escola Bíblica Dominical, especialmente da classe dos adultos. Pastor Adolvilson. Muito bem, esperamos vocês a próxima pré-aula, lição de número 4, né? A confirmação de uma promessa. Estamos compreendendo aí sobre este assunto de suma importância, né? Sobre os nossos queridos patriarcas, começando por Abrão. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.